Olá, eu sou o Giorgio da Silva Grigio e é uma satisfação muito grande estar com todos vocês no primeiro Simpósio Brasileiro de Biogeografia 2020. Eu vou estar apresentando o trabalho intitulado Biogeografia dos enxames de gafanhotos Xistocerca cancellata, histórico de ocorrências e as implicações para a agricultura brasileira. Esse trabalho está no eixo temático Biogeografia Histórica e conta como os autores, este que vos fala, Ruth Brito do Nascimento, Vitor Florido Aragon, todos graduando em Ciências Biológicas pela Universidade 9 de Julho. Para apresentarmos esse trabalho, nós seguiremos o seguinte sumário: uma introdução, as pragas pelo mundo, falaremos o objetivo, apresentaremos a espécie de Xistocerca cancellata, a biogeografia histórica dos gafanhotos, a praga de gafanhotos de 2020 na América do Sul, a possibilidade de ocorrência no Brasil, implicações para o Brasil, as medidas preventivas brasileiras, uma conclusão e as referências bibliográficas. Bom, a dispersão geográfica dos gafanhotos é grande, ou seja, são encontrados em diferentes ecossistemas, exceto os marinhos, pois apresentam capacidade de adaptação e tolerância fisiológica nas diferentes fases dos ciclos de sua vida, deste modo, possibilitando que encontrem nesses distintos territórios um estado ótimo para a continuidade de sua vida. As pragas pelo mundo. É possível encontrar relatos das pragas de gafanhotos por toda a extensão do planeta, e uma das principais formas de registro são os contos eternizados nos livros sagrados de diversas religiões, como, por exemplo, a praga do Egito, da história de Moisés, ou nos contos dos imperadores chineses. De acordo com Fernandes, as pragas de gafanhotos foram relatadas e registradas em diversos momentos, porém a sua frequência foi a partir do século XIX, conforme explica o biólogo inglês Stuart Pennington no seu livro La langosta argentina, su vida, desarrollo y migraciones, de 1897, que escreveu um capítulo inteiro dedicado aos relatos de pragas que ocorreram em diferentes partes do mundo, como na Espanha, de 1866 a 1876, na Rússia, 1800 a 1861, na China, 1824, e no Egito, 1799. Costumes gregários e migratórios. Os padrões de comportamento migratório e as junções de populações de baixa densidade se assemelham às de enxames durante as pragas, embora ocorram em menor escala geográfica. Estes são mais comuns no inverno, nas áreas de recessão ou de baixo nível, níveis pluviométricos. À medida que as temperaturas aumentam, os gafanhotos começam a se deslocar e, enquanto se movem, eles se alimentam da vegetação fresca disponível e, em seguida, se preparam para partir em direção a outro território. O objetivo do trabalho foi fazer um levantamento histórico dos enxames de gafanhotos, principalmente na América do Sul, compreender a biogeografia e as migrações da espécie de gafanhoto Xistocerca cancellata e analisar as possíveis consequências na agricultura e economia do Brasil. Vamos apresentar agora
a espécie responsável pela formação das nuvens que ocorreram na Argentina. Então, a espécie é a Schistocerca cancellata, ela é da ordem Orthoptera, da família Acrididae, possui uma ampla distribuição geográfica, subtrópico sul do continente americano. Ela é adaptada às regiões áridas e semiáridas, possuem de 5,5 a 6,5 centímetro de comprimento, possuem um esqueleto queratinizado, asas rendadas, coloração distinta, porém com diversos tons de marrom. Possui hábito polífago, que se alimenta de vegetação nativa, lavouras agrícolas e hortas domésticas, sendo uma grande ameaça às atividades agropecuárias de qualquer país. Na fase de postura, ocorre em ambiente favorável, com condições climáticas adequadas, como temperatura, dinâmica dos ventos, umidade relativa do ar e a precipitação pluviométrica acumulada, assim como a ausência de predadores, parasitoides e doenças, conferindo à espécie o sucesso reprodutivo. As ninfas possuem hábitos solitários, mas quando adultas, tornam-se gregárias, formam nuvens com mais de 40 milhões de indivíduos. Um adulto ovoposita em buracos no solo, em torno de 80 a 120 ovos por postura. Agregam-se ativamente e formam nuvens que podem desenvolver alta velocidade, possibilitando percorrer longas distâncias, podendo chegar a 150 km por dia. A biogeografia histórica dos gafanhotos, América do Sul. Endêmicos do subtrópico sul do continente americano, os gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata apresentam-se como surtos populacionais que se assemelham na forma de pragas. Em 1961 e 1971, inúmeras ocorrências foram relatadas em Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, São Luís e Córdoba, na Argentina. O monitoramento realizado para acompanhar os enxames também ocorreram nas partes norte e nordeste da área de recessão, em Chaco e Formosa, na Argentina. A sua extensão no Paraguai e Bolívia. Assim como em outros países da América do Sul, o Brasil também tem registrado casos de invasões por gafanhoto desde 1640, porém de forma mais recorrente no início do século XIX. Considerado uma espécie potencialmente perigosa para o Brasil, a Schistocerca cancellata, conhecido localmente por gafanhoto migratório, por apresentar o padrão de polimorfismo em suas diferentes fases da vida, com alternáveis níveis populacionais que podem invadir e devastar extensas áreas cultivadas, como ocorreu nos anos de 1938, 1942 e 1946, principalmente na região sul do Brasil. Desde então, o território brasileiro não foi mais atacado por essa espécie. Deste modo, faz parecer que a Schistocerca cancellata esteve sob controle em território argentino, até a presente possibilidade. Praga de gafanhotos de 2020. A atual infestação de gafanhotos Schistocerca cancellata teve seu início na região norte da Argentina, quando foi detectado em 23 de janeiro de 2020 30 grupos de ninfas na fronteira com o Paraguai, na província de Salta e na região do Vale de Translacierra, na província de Córdoba. Em junho, já adultos, os gafanhotos gregários iniciaram a migração na direção sul do continente sul-americano, passando pelas províncias argentinas de Salta, Chaco, Santa Fé e Corrientes. Esta última faz fronteira com o estado do Rio Grande do Sul.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, juntamente com outros órgãos federais, estaduais e municipais dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão em constante monitoramento da nuvem, que segue em direção ao Uruguai, e cruzando os dados da previsão meteorológica para o período, a possibilidade é bem remota que haja o avanço da nuvem em território brasileiro. Toda a preocupação do governo brasileiro com relação à migração da nuvem de Xistocerca cancellata e a possibilidade de adentrar o território brasileiro está voltada para a expectativa da produção nacional de grãos, que está estimada em 251 milhões de toneladas para o presente ano. Segundo o 10º levantamento do Boletim de Safras de Grãos 2019-2020, até o momento, o estado do Rio Grande do Sul já soma um montante de mais de 26 milhões de toneladas de grãos, e o estado de Santa Catarina já contribui com uma colheita na ordem de 6,5 milhões de toneladas. Devorando a vegetação nativa e plantações inteiras por onde passa, como ocorreu na Argentina, a nuvem de Xistocerca cancellata pode trazer grandes prejuízos às culturas de arroz, feijão, milho, trigo, cevada, centeio, canola e aveia do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão em vários estágios do desenvolvimento vegetativo, desde plantas jovens às plantas maduras prontas para a colheita. Medidas preventivas brasileiras. Com previsão de perdas estimadas em bilhões de reais para a economia, o monitoramento pelos órgãos competentes é a chave de evitar ou mitigar tais consequências, como a diminuição do estoque de grãos para a alimentação de animais e humanos, bem como a destruição de plantações e hortas domésticas. Medidas para a proteção da agricultura da região sul do país, que culminou com a publicação das seguintes portarias. Portaria 201, de 24 de junho de 2020, do MAPA, que declara estado de emergência fotossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a portaria 208, de 29 de junho de 2020, também do MAPA, estabelecendo as diretrizes para a elaboração do plano de supressão da praga Xistocerca cancellata nas áreas produtoras e adoção de medidas emergenciais caso a nuvem de gafanhoto adentre o território brasileiro. Para o combate ao eventual surto da praga no Brasil, foi lançado o Manual de Procedimentos Gerais para o Controle da Praga Xistocerca cancellata, em cumprimento às determinações da Portaria 208, de 29 de junho de 2020, acima citada, que autoriza em caráter emergencial e temporário a inclusão do alvo, Xistocerca cancellata, nas recomendações de uso dos inseticidas biológicos. Conclusão. Ficou evidente a importância e a necessidade do desenvolvimento de pesquisas para com as pragas de gafanhotos, que apesar de existirem há milhares de anos, pouco se compreende e, consequentemente, torna a prevenção e o combate ineficaz. Portanto, é necessário o aprofundamento no assunto para um entendimento mais holístico dos mecanismos que influenciam a formação das nuvens, o comportamento migratório e, consequentemente, a criação de ferramentas de controle e destruição das superpopulações de gafanhotos, bem como monitorar os locais de postura das espécies gregárias. Com a produção do conhecimento científico a respeito das pragas de gafanhotos, vai ser formada uma base de dados multidisciplinar para instruir e balizar a tomada de decisão por parte dos órgãos responsáveis em programar ações de preservação de florestas, lavouras agrícolas e pastagens, a fim de prevenir a diminuição de alimentos para os animais e os humanos,
e reduzir os pesados prejuízos econômicos advindo das pragas de gafanhotos ao Brasil. Pode-se concluir que as autoridades devem estar em alerta para o desencadeamento de ações preventivas e de combate às infestações de gafanhotos no presente ano. Gostaria de estar registrando que, no presente momento, a informação é que a nuvem de gafanhoto foi 80% dizimada, diminuindo assim a chance, né, e a possibilidade de estarem adentrando ao território brasileiro. Aqui são as referências, né, que foram utilizadas na confecção do artigo. E eu gostaria de estar agradecendo ao primeiro Simpósio Brasileiro de Biogeografia 2020 pela oportunidade de estarmos apresentando esse trabalho. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, o Vitor e a Ruth, na confecção desse artigo. Gostaria de agradecer também às pessoas que nos assistem. Meu muito obrigado e até breve.